Sabia que a cerveja Guinness tem relação direta com o livro de recordes Guinness Book e que no século XVIII um barril de cervejas gigante estourou em Londres matando 8 pessoas? Pois é, meus amigos, a história do mundo está recheada de cervejas. Ou seria o universo das cervejas está cheio de histórias? Enfim, eu me chamo Edson Carvalho do Viajante Cervejeiro e nesse vídeo eu vou mostrar 7 fatos curiosos na história da cerveja. Mas antes, aproveita que já está por aqui, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Eu estou lançando vídeos toda terça-feira com assuntos variados sobre o universo cervejeiro. E agora vamos aos fatos. Curiosidade número 1. O livro de recordes Guinness Book foi uma ideia para promover a marca da icônica cervejaria irlandesa Guinness. Pois é, a ideia surgiu no início mais ou menos da década de 50, quando Sir Hugh Beaver, o então diretor administrativo da cervejaria, ele participava de uma festa de tiro. Enquanto eles estavam ali tomando uns pints de Guinness de boas, batendo um papo com seus anfitriões, surgiu a dúvida de qual seria a ave de caça mais rápida da Europa. Mano, olha a dúvida dos caras. E eu pensando que essa galera aí ficava só falando em business, em como dominar o mundo. Mas enfim, a partir dessa dúvida, ele teve a ideia de criar um livro que resolvia todas as dúvidas e questões sem muita importância que surgem nos bares, ou no caso da Irlanda, nos pubs. E para executar essa tarefa, ele convidou 2 irmãos gêmeos, Norris e Ross, que eles eram investigadores de fatos da época. E mal sabiam eles que, esse livro entraria para a história como um dos maiores best-sellers de todos os tempos. Curiosidade número 2. A grande inundação de cerveja. O ano era 1814 em Londres, na Inglaterra. A cervejaria Miss Horse Shoe construiu tonéis gigantes de cerveja, onde eles colocavam principalmente as suas porters, o estilo de cerveja que eles produziam. E por mais impressionante que esses tonéis fossem, eles eram feitos de madeira. E madeira, meus amigos, tem seus limites. Foi então que no dia 17 de outubro de 1814, um desses tonéis estourou, causou uma tragédia na cidade. A cerveja, ela arrebentou as paredes da cervejaria e avançou sobre as ruas do bairro. Demoliu alguns prédios que estavam próximos e matou 8 pessoas. A maioria, se não todos desses que morreram, eram imigrantes irlandeses que moravam ali em cortiços da região. Foi um verdadeiro tsunami de cerveja preta, uma tragédia. Curiosidade número 3. Na Idade Média, a produção de cerveja era uma atividade quase que exclusivamente feminina. As mulheres produziam cerveja tanto para consumo em casa, afinal cerveja sempre foi considerada um alimento, mas muitas fabricavam para vender em pequena escala nas suas tavernas. Na Inglaterra, essas mulheres eram conhecidas como alewives. Acontece que essas mulheres elas começaram a garantir finalmente a sua independência financeira, mas isso irritava os homens da época que tinham ciúmes do sucesso que o comércio delas vinham fazendo, e com isso criaram algumas leis para restringir esse tipo de negócio. Com o passar dos anos, os homens tiraram das mulheres esse posto e assumiram, ou seria, roubaram essa prática para eles. Eu diria que hoje não é muito diferente não. Curiosidade número 4. O estilo de cerveja mais conhecido no mundo hoje em dia a gente chama de tipo Pilsen, mas a verdadeira Pilsen não tem nada a ver com essas cervejas da grande indústria que a gente encontra nos supermercados ou nos botequins da vida. Uma das primeiras Pilsens do mundo foi fabricada em 1842 na cidade de Pilsen, na República Tcheca, pelo cervejeiro alemão Josef Groh. Isso mesmo, Pilsen é o nome da cidade e por isso leva o nome ao estilo. A cerveja é a Pilsner Urquell. Urquell significa a fonte original, e esse sufixo ER no final do nome Pilsner quer dizer proveniente de, ou seja, é a cerveja proveniente da cidade de Pilsen. Olha aí, meus queridos, cerveja é cultura. A cervejaria, hoje transformada em uma mega indústria, ainda funciona e é possível visitar a fábrica e o mais legal, conhecer como a cerveja era feita antigamente. A cidade fica a 90 km de Praga, facinho de ir. Quando eu fui em trem e vale muito a pena. Curiosidade número 5. No decorrer da história, existiram várias leis e decretos com penas bizarríssimas envolvendo o meio cervejeiro, como por exemplo em 1272, em uma cidade francesa, os cervejeiros que não pagassem devidamente seus impostos tinham a mão direita decepada e eles eram banidos da cidade. Um outro decreto bem curioso da cidade de Danzig, na Alemanha, dizia o seguinte: aquele que fabricar cerveja ruim será jogado no depósito de esterco da cidade. Que loucura, hein? Imagina esses decretos valendo hoje em dia. Isso é louco. Certeza que a gente veria bem menos cervejarias e cervejeiros andando por aí.
Mas foi em 1516 que o Duque Guilherme IV decretou a famosa Reinheitsgebot, também conhecida como Lei da Pureza. Essa lei dizia que as cervejas só poderiam ser produzidas usando 3 ingredientes: água, malte de cevada e lúpulo. Mais tarde eles incluíram o trigo e depois a levedura. Essa foi, de certa forma, o início da fabricação moderna da cerveja alemã. Curiosidade número 6. A conceituada Universidade de Harvard, fundada em 1636 nos Estados Unidos, produzia cerveja para seus alunos desde 1639, ou seja, 3 anos após a sua fundação. Dizem que o primeiro presidente de Harvard foi destituído do cargo porque não provia, olha isso, não provia cerveja suficiente para seus alunos. Imagina se essa moda volta. Eu acho que eu também voltaria para a universidade. E foi por volta de 1674 que eles construíram a primeira cervejaria da própria universidade. Alguns alunos chegavam até a pagar as despesas do alojamento com malte de cevada. Olha que coisa maravilhosa, você estuda, recebe cerveja como um incentivo e ainda você mora no alojamento da universidade e paga o alojamento com malte de cevada? Ah, eu quero isso de volta. Curiosidade número 7. Você sabia que o Michael Jackson era especialista em cervejas e foi uma das grandes autoridades no assunto no mundo inteiro? Pois é, meus caros, mas o Michael Jackson que eu tô falando não é o rei do pop, não. Eu tô falando desse cara aqui, ó. Esse Michael Jackson foi um escritor e jornalista inglês e autor de vários livros que influenciou o mundo cervejeiro como a gente conhece atualmente. Além de escrever de uma maneira super descomplicada sobre cerveja e whisky, o Michael Jackson, nosso papa da cerveja, também era conhecido como Beer Hunter, o caçador de cerveja. Isso porque ele estreou um programa na Discovery Channel em 1989 chamado The Beer Hunter, onde ele viajava o mundo apresentando a cultura cervejeira de vários países que hoje são referência na produção cervejeira. Alguns países como, por exemplo, a Bélgica, a Alemanha, a República Tcheca, os Estados Unidos e a Inglaterra. Sério, vale muito a pena assistir. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu blog, onde eu reuni 6 episódios legendados que já estão no YouTube para o programa The Beer Hunter. Para quem gosta de cerveja, esse programa são verdadeiras aulas sobre o universo da cerveja artesanal. Então é isso, meus queridos. Esses foram os 7 fatos curiosos na história da cerveja. E se você conhece algum outro fato curioso ou quer que eu faça algum vídeo me aprofundando em algum desses temas que eu falei aqui hoje, escreve aqui nos comentários. Aproveita também, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas cervejeiras. Grande abraço, fui! E aqui é a Laika. A Laika tem algum fato curioso para falar? Olha, eu virei cerveja! Laika.